Lorival Augusto Bini, mais conhecido como Guti Bini. Nascido em Irati e vim para Campo Largo com 7 anos. Hoje estou com 88, já 81 anos de convivência em Campo Largo. Sempre estudei no Grupo Macedo Soares e no Colégio Sagrada Família. Foi vereador em 1976 a 82, na época era 6 anos. Foi presidente da Câmara de 79 a 80. E o que mais que eu posso te dizer? Bom, quando meu pai era família não muito abastada, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Com 13 anos eu fui registrado na Cerâmica Iguaçu. Hoje já não existe mais, já acabou umas 4 ou 5 indústrias da louça aí, como por exemplo a Iguaçu, a Guarani, a Aurora, a cerâmica do Augusto, do falecido Augusto aqui. E Campo Largo, quando eu fui na minha juventude, Campo Largo tinha aproximadamente, parece-me que 65 mil habitantes. E hoje ela está bem, cresceu muito, indo muito bem. Eu fui vereador na época do Newton Pupp, grande prefeito, porque não dizer um dos melhores prefeitos de Campo Largo. E ele que fez o avanço de Campo Largo. Então, essa época para mim foi uma época que marcou presença, marcou história. E hoje, com a idade que estou, já não lembro de muita coisa, mas lembro até de quando a praça era... A gente andava pela praça aqui, muitas vezes tinha as vacas soltas aí pela rua, pela praça. Depois foi melhorando nessa época, na década do Newton, que ele começou a reativar, deixar tudo mais bem sofisticado, né? E hoje eu estou tendo a presença aqui de uma ex-vereadora, muito minha amiga, Lindamir Nova Costa. Ivanovski. Conheci ela há muitos anos e foi uma grande vereadora. Eu até me sinto feliz de estar sendo entrevistado por ela. Eu tenho de história para contar que Campo Largo, até 1980, ele era mais considerado como a cidade da louça, né? Só que foi se acabando, acabou a Iguaçu, acabou a Aurora, acabou a Guarani, foram fechando, mas criou-se a Insepa, onde eu fui um dos primeiros funcionários da Insepa, eu e meu pai. Fomos os 2 primeiros funcionários, começamos roçando o terreno para construir a Insepa. Há muitos anos, comecei viajando com o caminhão do meu pai, com 18 anos, e parei de viajar com o caminhão com 60 anos. Viajei para o Nordeste inteiro, conheço o Brasil, quase que o Brasil inteiro. Foi um dos pioneiros do transporte de azulejo da Insepa, onde eu ajudei a construir. E depois passei a viajar para o Nordeste,
com outras atividades de carga, né? Foi caminhoneiro, depois de caminhoneiro, agora tive que ir parando, um pouco por causa da idade e um pouco porque eu peguei o Covid, aí me sacrificou bastante, quase morri. Foi 2 vezes, mas voltei, São Pedro não me aceitou até eu brinco sempre, eu digo que eu não tinha vaga para mim, mas eu fui até lá e voltei. Graças a Deus. E graças ao hospital de primeiro mundo que nós temos em Campo Largo, que é o Hospital do Rocio. E também graças aos enfermeiros, às enfermagens que me cuidaram como se eu fosse uma criança. Coisa que eu nem esperava. Graças a Deus me cuidaram muito bem, que Deus deu o céu para elas. Aí com o tempo eu me casei a segunda vez, agora eu sou viúvo, me casei a segunda vez. A minha esposa, eu conheci ela pouco tempo, ela tinha 1 ano e meio. Hoje ela tem 54 anos. Muitas vezes me perguntam, e essa quem que é? Eu brinco, eu digo que é a minha filha mais velha. Ela já diz, não, sou esposa dele. Essa, graças a Deus, me deu 2 filhos maravilhosos. Um deles eu já consegui até, com ele na política, consegui eleger vereador. E está indo muito bem, por sinal, parece-me até que vai ser melhor que eu. Então aí a gente tem essas histórias para contar. Graças a Deus tenho uma boa amizade em Campo Largo. Foi o que me restou da política. Aonde eu vou, sou bem recebido. Até gosto de contar essa história. Quando meu filho saiu candidato a vereador, eu disse, meu filho, você vai ser candidato a vereador, porque o pai já está velho, agora não tem mais condição. Aí o pai vai pedir 2 coisas para você. Daí ele falou, o que, pai? Vou pedir 2 coisas você como candidato. Não minta para o povo e não prometa o que você não pode fazer, mesmo que você perca o voto. E eu vou sair com você, fazer campanha. Dinheiro nós não temos, tem pouco dinheiro, né? Então tem que sair de casa em casa, fazer campanha. E se eu encontrar uma pessoa que diga, eu não vou votar em você, porque você é filho do Guti, e o Guti me prometeu tal coisa e não cumpriu, eu volto para casa e nunca mais falo em política. Graças a Deus, 65 dias correndo no município, só agradecimento. Então é uma coisa que a gente fica até satisfeito na vida, né? Não é só o dinheiro que resolve. O dinheiro nunca foi muito bem abastado. Sempre deu para sobreviver. Trabalhei muito, né? Mas estou satisfeito com meus filhos, que nunca me deram dor de cabeça. E se Deus quiser, eu quero continuar assim com meus netos. Aqui eu estava meio passando por despercebido. Eu tive uma grande passagem por falecido amigo meu, William Mussi, homem de muito prestígio no Campo Largo também. E onde eu fui funcionário dele, numa olaria de tijolos. Quando eu comecei a trabalhar na olaria, o seu William também não tinha muita prática. Eu cheguei lá, tinha 3 barracão muito bom, mas os estaleiros eram só uns pedaços de tábua, só os tocos de tábua. Eu falei, seu William, isso aí não é estaleiro para tijolo. Temos que melhorar isso aí. Ele falou para mim, isso eu não esqueço nunca, ele falou, Billy,
mas a madeira está muito cara. Eu falei, não, senhor, o senhor tem madeira aí na fazenda? Tem, não precisa cortar pinheiro, nós cortamos pinos e os eucaliptos, e eu faço todas as partilheiras como deve ser feita. Faço primeiro num barracão, era 3 barracões, faço primeiro num barracão, aí se o senhor achar que ficou bom, faço nos outros. Quando eu terminei de fazer o barracão, ele disse, Bini, está à disposição, veja o que você pode fazer para cortar, faça tudo como você está fazendo aí. E daí eu comecei a trabalhar com ele. Foi muito bom, ele foi muito, além de meu patrão, meu amigo, e gostava muito de mim. Foi muito bem o Larinha enquanto eu estava tocando. Depois eu não sei, porque depois eu saí, né? Saí para entrar para fazer campanha política outra vez. Foi um pouco um erro meu de eu continuar, eu deveria ter ficado trabalhando e parado com a política, mas estou contente porque meu filho foi, agora, graças a isso, meu filho já se elegeu vereador. Tem muitos amigos mesmo que eu podia citar nomes aqui, com pessoas de grande nome, por exemplo, o José Suíço, mais conhecido, José Suíço. Esse é um nome que não pode ser esquecido nunca. Um homem que carregou o nosso fanático nas costas, trabalhador. Foi construído esse alambrado do fanático, graças a ele. Em 40 dias foi construído o alambrado do fanático. Ele trabalhando, saía às 5 horas da Estepa, e nós se reuníamos todo mundo, cada um ele dava uma ordem para cada um fazer um serviço. Em 40 dias nós construímos todo aqueles alambrados graças a ele. Levou o fanático para frente, o fanático foi campeão da Taça Paraná. Então é um homem que deixou rastro em Campo Largo. Um homem bom, trabalhador, sério, e o Campo Largo até deve obrigação para ele. Tem diversas pessoas que a gente podia citar os nomes aí. Estou sentindo hoje, que não faz muitos dias, que perdi um grande amigo meu, o Nando Pupi, era meu amigo, e sinto muito que Deus deu céu para ele e que Deus possa confortar a família dele. E triste também, porque hoje faleceu mais um amigo meu, Amadeu Brandício, do Três Corvos, um amigo inesquecível também. Então são histórias que a gente conta e não termina nunca. Também eu já tô quase no centenário, né? Estou bem velhinho já. Mas graças a Deus estou velho. Consegui ficar velho. Agora, só esperar a horinha. A hora que Deus chamar, estou lá. Campo Largo, o antigo Campo Largo, era assim, mas não tinha o tratamento que tem hoje. Pois a evolução, tudo evoluiu, né? E Campo Largo cresceu muito. Hoje a gente que é Campo Largo antigo, ainda é do tempo do Moinho do Druge, que era o prédio mais alto que tinha na cidade, um moinho de madeira. E hoje, na época que eu fui vereador, existia uma lei que não podia ser construído um prédio de mais de 5 andares. Hoje já tem um prédio aí de 20 andares. Então, graças a Deus, Campo Largo cresceu muito e está crescendo. É uma cidade acolhedora. Tem vindo gente do estado inteiro, por que não dizer do país inteiro, morando em Campo Largo. Graças a Deus. Os comandantes de Campo Largo toda a vida foram bons, começando pelos prefeitos. Eu conheci Carlos Laurense, um grande prefeito, Afonso Portugal Guimarães,
Um ótimo prefeito, grande prefeito também. O Augusto Vanin, falecido já, até por sinal, quando eu fui secretário, nós estávamos fazendo a medição do terreno para fazer aquela fiscalização ali na Rondinha, e o meu topógrafo virou o pé. E o Augusto Vanin, que consertava todo mundo, eles trocavam, ele consertava todo mundo, ele era um gênio. E eu fui até na casa dele e falei, não esquenta a cabeça, eu te levo lá no Augusto Vanin, ele já te arruma. Quando eu cheguei na casa do Augusto Vanin, conversei com a Dona Esther. Dona Esther, o Augusto está por aí ainda. Ela disse, o Augusto foi levar umas cascas aí para a criação. Mas ele já volta, já chama ela. Eu falei, não, eu vou buscar, vou atrás dele. Aonde, graças a Deus, nós saímos procurar ele, encontramos ele caído dentro de um buraco, cheio de ramo, estava se batendo, mais um pouco, ele podia até falecer ali. Graças a Deus conseguimos salvar a situação dele, aonde o filho dele, cada vez que me encontra, sempre diz, olha, esse ajudou a salvar a vida do meu pai. E não é grande mérito de salvar a vida de uma pessoa boa como ele. Aquilo até nem tem como a gente agradecer, né? Agradecer a Deus de ter aparecido ali para salvar ele, porque ele merecia. Era gente muito boa. E eu agora tinha esquecido que ele havia falecido. Mas ele foi prefeito, também foi bom prefeito. Ele não tinha malícia nenhuma. Não tinha malícia nenhuma, ele era um prefeito que tratava os funcionários como se fosse da família dele. É uma gente muito boa. Então esse é algo que não podia ser esquecido também. O filho dele foi vereador, também foi um bom vereador. E a gente vai começar a contar aqui que nós aparecemos. Mas graças a Deus, eu até estou dando graças a Deus de poder estar conversando, dando essa entrevista, que eu já estava no tempo de ter viajado, né? Já estou quase que incomodando. Mas enquanto tiver minha cuidadora aqui, tá me cuidando bem, tá bom. Remedinho na hora certa. Linda mesmo, até 82 anos eu não tomava nem remédio para dor de cabeça. Nunca tinha tomado injeção. Até 82 anos. Quando eu peguei a Covid, não vejo mais a quantidade de remédio que eu tomo. Quantos comprimidos 8 comprimidos de manhã e 6 de tarde. Todo dia. À noite era 5? 5 de noite. Graças à minha cuidadora, porque eu já esqueceria. Eu já não tomava, já tinha morrido ou tinha melhorado, porque eu sempre falo para o médico, doutor, será que esses comprimidos sabem o lugar que eles têm que ir? Eu tomo 8 comprimidos de uma vez, um para o coração, outro para o fígado, outro para o pulmão, outro para o rim. Será que eles sabem o destino deles? Tomar tudo junto? O médico disse que sabe, mas eu não acredito muito. Eu ainda acho que se fosse um cada vez, tudo bem, mas é muito. Vamos ver até quando, né?